Boa tarde, amigos aqui da TV 247, da Estação Sabiá. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com muito prazer com Marcelo Ariel, que é poeta, escritor, filósofo, e que acaba de lançar um livro novo que se chama Subir pelo Inferno, Descer pelo Céu. Esse livro aí, exatamente. E o livro do Marcelo, na verdade, é um diário, eu diria que um diário poético, filosófico, desses tempos de quarentena. E um diário que eu acho também, viu, Marcelo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, querida. Boa tarde para Já todos, vamos para todas, para todos. para todos e todas. Vamos começar a nossa conversa. Então, eu acho o seu diário, o seu livro, um guia, além de ser um diário poético e filosófico, eu acho que é um guia precioso, porque você faz, ao longo da sua escrita, né, que você vai falando, não é um diário dia a dia, mas é praticamente assim, você acordou, está com aquele sentimento, você escreveu sobre aquilo. Mas é um guia, eu digo que é um guia, para mim foi muito precioso, porque tem menções, você faz menções a livros, a filmes, autores importantes, que podem muito, eu acho que te ajudaram, mas que podem ajudar a gente, porque essa pandemia não acabou, né, nessa travessia da quarentena, do isolamento. Sobretudo, ajudar como a gente pode enfrentar, né, lutar e até se pacificar diante dessa pandemia e desse pandemônio que a gente está vendo aqui no nosso país. Eu acho que é um livro para muitas reflexões. Queria começar conversando com você sobre até uma frase que você coloca no primeiro parágrafo, primeiro escrito do teu livro. Você começa falando uma semana de quarentena. E eu queria que você explicasse também que você escreveu, se eu não me engano, ao longo de 2020, né? E parou no final do ano. E você se pergunta se, além do vírus, é a última frase desse primeiro parágrafo, além do vírus, há no ar a iminência de um extermínio generalizado de pobres e miseráveis, você faz um questionamento, você está começando essa jornada da quarentena. Então, eu tenho várias coisas para debater com você, mas a primeira é essa. Você enfrentou isso, chegou ao fim desse ano, se questionando, e tudo que você imaginava aconteceu, foi pior. Você foi, ao longo desse tempo, pessimista ou com esperança? Qual era o seu sentimento primeiro, além de todas as outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco? Olha, o meu sentimento, quando a escrita, no fundo, é uma transfiguração do eu, né, para fora, né? O que aconteceu durante a pandemia foi que a gente perdeu o lado de fora, né? Perdemos o fora, né? Essa dimensão do mundo, né? Que é uma dimensão de, vamos dizer assim, em que a gente tem contato com essa floresta de fora, floresta de outros, né? Que compõem. E nosso corpo existe para encontrar outros corpos, né? Para se abrir. E o eu, essa ficção que tem dentro do corpo, né? O sentido do eu é se abrir para fora, é uma porta que só abre para fora. Para dentro vira uma prisão, né? E o que eu percebi, meu sentimento foi esse, de tentar, de algum modo, me expandir o meu eu, me abrir para um fora que estava internalizado. No Brasil, a gente internaliza coisas terríveis, né? Internaliza o colonialismo, o fascismo, internaliza as Exatamente. piores coisas, introjeta mesmo. E eu queria, na verdade, atravessar esse período de isolamento, tentando internalizar memórias e sensações, de maneira até meio proustiana, vamos dizer assim, desse fora que começou a se fantasmagorizar. Não é só a mercadoria que se fantasmagoriza, e que nos fantasmagoriza, né? Nós temos que fazer um trabalho, eu acho, eu imagino, de procurar dentro de nós forças de desfantasmagorização da nossa vida, sabe? Como dizia o Marx, né? A mercadoria fantasmagoriza não só a vida dos trabalhadores, de todo mundo. E eu estava pensando nesse processo todo, e o como desse processo de abertura, o como é a coisa em si. O como é o próprio fazer, é o como, não existe um como. Existe uma disposição
existe uma desejabilidade que precisa ser fortalecida em nós, de se abrir para o outro, para outra, para o outro, né? Se abrir para o mundo, que é o outro. Eu acho que isso nós não nos tornamos, de alguma forma, uma ponte para que o outro atravesse e entre em nós, para que não entre em nós só quando morre, compreende? Aquele clarão da morte, naquela bomba atômica que a morte é, né? Eu acho que a gente precisa engendrar aberturas e nos tornarmos seres mais gentilmente porosos, né? Para o que acontece lá fora. E esse foi o processo. Nesse processo de me abrir, a primeira coisa que surgiu como prática foi escrever, foi testemunhar, né? Foi escrever essa carta para todos, né? Como dizia o Nietzsche, né? Para todos e para ninguém. Escrever é isso, gente. Escrever é uma coisa, eu acho que um diário, todos nós temos essa grande possibilidade de dar nosso testemunho do que acontece dentro desse processo de escrita como uma abertura, como uma comunicação. A primeira revolução para mim é a comunicação, é o desejo de comunicar alguma coisa ao outro de modo gentil, de modo efetivo. Nós somos seres para o outro, para fora, né? E se esse fora desaparece, nós temos que criar um fora dentro de nós. Marcelo, eu acho que você realmente falou para todos, né? Para ninguém pode ser, mas você certamente falou para todos, porque você traduziu, pelo menos ao fazer a leitura do teu livro, eu me senti representada ali por todas aquelas questões, aquelas dúvidas, muitas delas que eu não tinha pensado assim conscientemente na hora que você fala, eu pensei assim, puxa, é mesmo. Uma dessas coisas, por exemplo, não é essa pergunta que eu vou fazer agora, é só uma observação, uma dessas coisas que eu falei, puxa, uma coisa tão simples, o Marcelo falou, você falou sobre o uso da máscara e como o olhar ganhou protagonismo com o uso da máscara, quer dizer, você tampa tudo e o olhar está evidente. Isso é uma coisa que eu pensei, puxa, é mesmo, a gente percebeu isso, mas não conscientemente. Eu, pelo menos, na hora que você falou, puxa, na mosca, é exatamente isso, e que aconteceu também com esse uso das máscaras, né? Também tem um lado, assim, que chama atenção para alguma coisa importante, o olhar é sempre importante. Mas, como você estava falando aí, essa travessia que você fez, refletindo e trazendo e colocando no papel e trazendo todos que leem, todos os leitores também para essa reflexão, foi uma travessia poética também pela solidão, né? Solidão, por um lado, e espanto, por outro, né? Perplexidade, por olhar tudo que a gente está vendo, não apenas nessa tragédia sanitária, que já é um espanto, mas também nesse país que juntou as duas coisas, as duas tragédias. E você diz também que enfrentar com poesia, quer dizer, eu estou dizendo isso, mas é o que eu apreendi também do que você falou, que enfrentar com poesia e filosofia essas coisas que a gente está vivendo também é uma maneira da gente se fortalecer nesses tempos. E você também diz que Cruz e Souza é seu pai na poesia. Sim. Outra coisa que eu queria comentários para tudo isso, e também você diz que o corpo sensível nasce fecundado na poesia. Achei isso muito bonito e muito verdadeiro, né? O corpo sensível, nem todos despertam em si esse corpo sensível. Então, essa pandemia também, com essas reflexões, também foi uma maneira de despertar isso nas outras pessoas que podem ler esse livro, que ficaram em isolamento, fazendo essas reflexões. Então, eu queria que você falasse um pouco da poesia na tua vida e nisso que você trouxe para a gente de poesia no teu livro. Eu tenho uma convicção, que não é uma convicção russiana, né? Russiana, do Jean-Jacques Rousseau, de que todos são poetas, né? Nossa chegada ao mundo é uma espécie de queda na poesia, vamos dizer assim, queda num grande poema complexo e, vamos dizer assim, quase inominável, que é viver, né? E pouquíssimos continuam a ser poetas. E a poesia está muito ligada à capacidade de maravilhamento, de espanto, como se o maravilhamento e o espanto fosse uma coisa só.
Porque vamos entender o contrário do poeta, né? Que é o fascista. O que é o fascismo? O fascismo é o medo do outro, da outra, do outro, né? É o medo do mundo, né? Esse componente da neurose. Talvez o oposto seja poético, né? Esse estado poético todo mundo conhece, a gente vivia nele na infância a gente vivia no presente. E eu até ouso dizer que no presente, o presente é a única coisa, esse presente que é quase impossível de adentrar fora do poema, né? Fora dessa percepção de outra temporalidade, que contém até uma espécie de átomo do infinito no presente, que nós podemos sentir, onde o tempo ele praticamente se modifica, se torna quase um tempo de sonho, quase um sonho acordado. Eu não sei se a humanidade vai acordar, mas ela vai entrar num sonho acordado, digamos assim, poeticamente, né, de alguma forma. Essa é uma revolução também, isso, como dizia Clarice Lispector, né? Tornar a nossa vida um sonho acordado, né? E também um poema, uma fusão dessas duas coisas, né? E eu acredito que todos podem voltar a ser poetas, compreende? Agora, é claro que a poesia não é um panegírico, né? Ela é um estado de enfrentamento das coisas. Fazer, né? O poeta é o fazedor, poien, né? Em todo o sentido da palavra, né? É onde o mundo se faz. Porque, no fundo, quem escreve o poema é o mundo. Não é o poeta, é a natureza, é o mundo que escreve o poema. Nós, da prima, saímos da frente do poema para ele acontecer, né? A gente sai da frente do poema para nascer, por exemplo, depois continuamos nascendo na medida que a gente continua percebendo o poema, né? Ou a poema também, se quiserem pensar também, porque não tem gênero. Embora não tenha gênero, ele é uma coisa assim múltipla, variada, né? Você pode chamar a poema e ter uma experiência profunda, e chamar de o poema e ter uma outra experiência também. Porque a palavra na poesia, ela é a coisa, ou ela é o halo da coisa, ou é o desenho da coisa, vamos dizer assim. E eu imagino que nós, de alguma forma, da mesma maneira que a gente tem acesso à graça, desde que a gente perceba a graça dentro de nós, né? É como aquela famosa ideia de o dentro é fora, né? É um conceito que não é um conceito, uma ideia, vamos dizer assim, vaga ou abstrata. A gente percebe isso. A gente vive numa grande situação de imanência o tempo todo. A gente vamos nos tornando as coisas que nós comemos, que nós pensamos, o ar que nós respiramos, né? Essa crise da pandemia é uma percepção também de um certo susto da imanência, um certo espanto com a imanência, mas não um horror, porque eu imagino que toda essa situação trágica deveria nos unir numa grande ação de transformação do mundo, que não aconteceu ainda, mas eu acho que vai acontecer. Nesse sentido, eu sou um otimístico, né? Eu tenho um certo otimismo em relação à humanidade, em relação a uma parcela menor da humanidade que consegue pensar, realizar coisas sublimes. E essas coisas sublimes estão à disposição como demandas para todas as pessoas, para todo mundo. Todo mundo pode realizar uma coisa sublime num sentido micro político, né? E também no sentido macropolítico. Nós temos que partir para a ação, né? No princípio é a ação, e a ação é o poema também. Então existem vários poemas para nós realizarmos em nossa vida. Inclusive derrubar Bolsonaro é um poema também que precisa acontecer ontem, né? É verdade. Mas de que forma, quer dizer, a gente tem alguém aqui, Alceli Silva da Silva Barro, dizendo o seguinte: estávamos esperando um pouco de poesia, está tudo muito amargo, precisamos de um pouco de doçura. E eu acho que é isso que você está falando, e isso que você fez, isso que você trouxe no seu livro. Então, eu pergunto o seguinte, é uma pergunta que eu me faço, e que talvez você se faça também, se nesse período de isolamento, onde não havia o lá fora, mas apenas o aqui dentro, né, se você acha que isso abriu a oportunidade, porque eu vi você fala o tempo todo de livros que você leu nesse período, ou que releu, filmes que você reviu, ou que você viu pela primeira vez, enfim, você se cercou de cultura e arte também para fazer essa travessia desse ano que passou. E a gente sabe, isso como você disse aí, tanto a poesia como a arte em geral, ela humaniza a gente e desperta esse corpo sensível do qual você fala, né? Será que foi uma oportunidade para muita gente? Porque a gente esperou no início, eu me lembro, no início da pandemia, a gente ficou otimista de que esse período fosse trazer mais reflexão para as pessoas,
fosse fazer as pessoas revisitarem o tal normal como a gente vivia antes e que é cheio de preconceito já estruturado dentro de nós, e que isso fosse ser revisto por conta de um acidente que foi a pandemia, né? No caso, esse acidente sanitário. Você acha que, ou você conhece, ou pelas pessoas com quem você fala, que esse isolamento e esse eu, né, esse aqui dentro, trouxe para muita gente essa percepção, trouxe essa possibilidade de ampliar ou até criar esse corpo sensível? Trouxe para aqueles que conseguem transformar isolamento em solidão, e solidão em um processo de amorosidade, porque a solidão não é uma coisa fixa, ela precisa se mover. Agora, o isolamento é uma coisa fixa. O isolamento é quase como se fosse uma espécie de congelamento do tempo à nossa volta aqui. Não só fica um pouco mais lento, como às vezes acelera, ele começa a entrar numa espécie, nós entramos numa espécie de, vamos chamar aqui, de sonolência do isolamento. Na solidão a gente entra numa certa consciência dessa necessidade do outro e do mundo, enquanto que na amorosidade a gente se move, a gente age nessa direção, a gente caminha mesmo por dentro na direção dessas coisas simples, sublimes, né, que nós precisamos realizar. Porque o poema não é uma coisa assim, que tem um poema não escrito também. Então, acho que o corpo sensível existe. Uma coisa interessante de notar nessas pessoas que conseguem transformar a solidão em amorosidade, em amizade. A grande força para mim do mundo é a amizade. A amizade hoje poderia acabar com a guerra da Palestina tranquilamente, se os israelenses fossem capazes de ter um corpo sensível. Porque eu acho que o militar não tem corpo, viu? E o fascista, então, esse aí nunca vai ter corpo. E não adianta abrir todas as portas, né? O corpo só existe em quem está disposto a se abrir para o outro. Ele só existe como corpo sensível para mim. E claro que tem o corpo morto também dos fascistas, né? Esse corpo meio ausente, meio morto, onde eles não sabem nem onde colocar a máscara. Então eu fico pensando, né, que nesse processo em que a sensibilidade, essa floresta espiritual, vamos dizer assim, essa floresta invisível que há dentro de nós, que é alimentada pela cultura, pela música, pela arte, né? Que só com a arte e a cultura que ela floresce, senão a floresta escura e densa, onde a gente se perde para sempre de nós mesmos e do mundo. Então eu fico imaginando, a floresta de dentro precisa encontrar a floresta de fora, né? Nesse sentido, nós também somos árvores, né? Somos uma espécie de floresta de dentro, que em muitas pessoas está incendiada, né? Mas muita gente já vive uma espécie de aridez interna, de deserto interior. E fico pensando, tudo nessa floresta é importante. Até o raio que cai na árvore, a angústia, tudo tem um sentido, desde que a gente se abra para o outro, caminhe na direção do outro, da outra, do outro. Desde que exista uma disposição e uma desejabilidade e uma mudança da nossa intencionalidade. Porque não adianta a gente viver uma vida de fechamento, nós nos tornarmos ouriços, né? Aquele animal que é cheio de espinhos, né? Eu acho que nós somos, no fundo, nós somos girassóis, nós não somos ouriços, né? Nós somos girassóis cósmicos, né, vamos dizer assim, girando em torno de um cosmo enorme, como flores celestes, vamos dizer assim. Não tem a canção dos Secos e Molhados, né, que fala em agricultura celeste? Nós somos isso aí. Nós somos, então, nossos movimentos, mesmo no isolamento, mesmo quando vira a solidão, a solidão é uma espécie de coreografia da nossa interioridade para fora. Nós tornamos como flores, né, essa flor dançarina, né, que é o girassol, que é uma flor cósmica, né? Porque toda a floresta é um espaço cósmico, na verdade, né? Nós estamos aqui, como diz o Krenar, né? Numa grande dança cósmica. Nós estamos dançando, né? E, nesse caso, a morte, ela acontece para, vamos dizer assim, como clarões que, de certo modo, enormes clarões, auroras boreais, tempestades. A morte tem uma função muito importante aí de criar em nós um corpo sensível, já que os mortos entram em nós. Compreende? Agora, é muito importante que as pessoas, que os seres, que os animais, que as florestas, né, os rios que estão soterrados aqui em São Paulo, que a natureza entre em nós, não pela instância da morte, mas pela instância do nosso desejo, da nossa disposição para uma amorosidade, para o poema, né? Isso, essa disposição é muito importante, é o que a gente sabe que não existe, quer dizer, não é impossível, mas não existe, né,
entre os fascistas. Mas você falou em solidão, e a gente viveu, esse ano que passou e está vivendo ainda, um tipo de solidão diferente, porque a gente está no meio da conectividade, da conexão da internet. Talvez as pessoas até tenham se falado mais nesse período, né, pela online, pelos grupos de Zap, já que estão em casa, tem muita gente que não pode estar em casa, né? Mas você acha que isso criou um tipo diferente de solidão? Eu sei que você já falou um pouco sobre essa solidão que não é igual a que era antes, mas que solidão é essa? É uma solidão que não tem angústia, ou que tem angústia, ou muitas pessoas podem ter conseguido aprender essa solidão, mas com os amigos, com as amizades que criaram aqui, aperfeiçoaram nesse tempo, ou é uma solidão, essa solidão da quarentena, do isolamento, para muita gente, uma solidão mais terrível? Olha, a internet, a gente não pode se contentar com esse quadradinho, né? A vida não pode ser uma maquete, né? E acho que a função principal da internet, né? Se a gente pensar num aspecto de poética disso aqui, vai acontecer, essa função vai se realizar, essa função assim inédita, né? Quando a gente sair da pandemia e o mundo voltar a ter as dimensões que ele tem, entendeu? Porque isso aqui produz um grande cansaço, essa redução, né? Essa essencialização e esse convívio direto com o próprio rosto, essa, vamos dizer assim, essa simulação de egoidade, até em quem é egoísta deve cansar um pouco ficar conversando com alguém e vendo o próprio rosto. Então a gente precisa, da verdade, esse cansaço do nosso próprio rosto, talvez não segure o rosto do outro num milagre, entendeu? Quando acabar a pandemia. Se acabar a pandemia, é um processo que acho que toda a humanidade está pensando, né? Está ansiando por isso, com um certo desespero. Mas a minha pergunta grande, é assim, que coisa sublime é possível fazer com a internet? Como esses encontros podem melhorar os nossos encontros depois lá fora? Como é que ela melhora a presença e não substitui a presença? Porque o grande cansaço dessas lives e tudo isso vai gerar duas coisas, né? Na minha visão, um carnaval de uma euforia assim completamente delirante, e por outro, em algumas pessoas deve gerar uma espécie de espanto, Medo. Medo, espanto, mas eu acho que muitas pessoas vão ter um vislumbre do mundo lá fora, da vida, né, que não vai voltar a ser a mesma nunca mais, como uma espécie como você colocou, um espanto, uma perplexidade, que eu vejo muito nos poemas do Drummond, né? O mundo vai voltar a ser assustador, misterioso, e ao mesmo tempo, um mundo, como é que eu diria, surpreendente. E nós precisamos aprender nesse mundo que vai ser surpreendente, que já nos surpreendeu com os fatos da pandemia, né? E com muitos outros, que tem as mudanças climáticas e muita coisa que o mundo está nos dizendo, que a natureza está nos dizendo. E nós somos parte da natureza. Eu acho que uma parte de nós vai nos se sentir parte da natureza, não como uma fuga, né? Uma linha de fuga, mas como um reencontro consigo mesmo. E um reencontro com o mundo também. E um reencontro com o outro também, porque a saudade dos amigos, isso vai, de algum modo, transfigurar muitas amizades que, por causa da internet mesmo, ficaram distantes. Porque não é a mesma coisa você conversar com alguém. Se eu estivesse conversando com você na presença, na vertigem da presença, nós estaríamos cercados e atravessados pela vida. A vida que eu digo não virtual, a vida não mediada. Agora, aqui a vida só aparece se acontecer isso aqui, ó. Se alguma interrupção acontecer, eu congelar aqui. Porque todos os distúrbios, todos os erros, toda essa errância que nós entramos, ela só participa da internet como disfunção, como pane, né? Então, eu imagino que é isso. Eu acredito que nós vamos, de propósito, lentamente, de algum modo, migrar, se nos exilarmos da internet um pouco. Porque ela cansa muito também, essa vida em que nós somos forçados a conviver com esse quadrado que repete o nosso rosto. Sem o tato, né? Sem a presença, sem o calor do outro. Eu não sei, eu acho que quando isso tudo acabar, né, que a gente puder ser mais livre para
sair sem o perigo do vírus, vai ter um início de euforia. Agora, tem uma coisa para perguntar, mas aí o Jimmy Etter fez uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: onde se encontra, depois a gente volta para aquela minha, onde se encontra a esperança? Ou a esperança é um horror, como dizia o Borges? E o Luiz Parra diz o seguinte: a esperança é um oxigênio, sem ela se morre mais rápido do que com ela. Então, ela é um horror ou ela é um oxigênio? Olha, eu não tenho uma crença na esperança, porque crença é uma medida de distanciamento de alguma coisa. Então, pessoas, por exemplo, que apenas acreditam, né? A gente precisa saber é uma ação também. Então, eu acho que esse deslocamento da esperança para o tempo presente, que é muito difícil a gente entrar no presente, é transformar a esperança em ações, em várias ações, em vários gestos. A esperança é um gesto, não é um sentimento, nem um devir, ela imagina. Eu vejo a esperança como uma coisa que, ela, vamos dizer assim, ela penetra no nosso corpo como a possibilidade de diversos gestos que vão se completando no tempo. Então, por exemplo, escrever um livro no meio da pandemia é um gesto de esperança também, no sentido de realizar alguma coisa, entendeu? Na direção de um outro mundo, de uma comunicação. Eu não sei quem vai ler meu livro, não tenho nem ideia, né? Mas eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa já é uma transformação da esperança, um deslocamento da esperança para o tempo presente. Não existe outro mundo, e nem futuro, muito menos um mundo futurível. Então, a esperança deslocada para o futuro é até uma forma de angústia para mim. Eu acho que a esperança, o sentido da palavra esperança, é o deslocamento de uma grande força de realização, de gestos generosos, de gestos suaves, de gestos até de fúria mesmo, por que não? Mas no presente, de construção Entendi. De alguma coisa, compreende? De reconstrução de alguma coisa que nós nem sabemos o que é, no fundo, que é a nossa vida, né? Acho que nossa vida precisa ser refundada, né? Se continuar a nascer, que nós estamos agora continuando a nascer, ele vai explodir quando a gente sair para fora. Ele explode, ele floresce. E esse florescimento é a esperança também. É a esperança, não no sentido de ficar esperando que aconteça alguma coisa, mas a esperança que te faz construir algo para se chegar naquele lugar um pouquinho mais à frente, construir agora, no presente, algo que vai te levar lá, né? Sim, nós estamos vivos. Estar vivo é um acontecimento todo permeado desse deslocamento da esperança para o momento presente. Quando você respira, o ar entra em você, isso é um gesto de esperança também. Deslocado para o presente, continuar a respirar. Porque se o indivíduo quiser, ele para, né? Há muita gente que está desistindo da vida aí por um completo, quase uma cegueira, né? Uma cegueira dupla, de dentro e de fora, né? E também um gesto de desespero também. Olha, o desespero é o grande inimigo para mim, o grande inimigo, depois do fascismo, que está introjetado em quase todo mundo, na esquerda, na direita, toda parte tem fascismo agora. É verdade. Do colonialismo, é o desespero, a depressão e essa coisa que essa espécie de, vamos dizer assim, de negação da angústia, que a angústia é uma força. Se você coloca a angústia como uma produção de uma espécie de uma tentativa, uma coisa que está rasgando você, um atravessamento de um deserto na direção de uma espécie a criação de um determinismo interior, de uma força, sabe, de uma desestabilidade de viver em você, porque a alegria de viver não é fácil. A alegria de viver é uma construção que exige muita força interior. É verdade. E é interessante você dizer e fazer essa distinção entre o desespero e a angústia, né? Sim. Porque é bem interessante. O desespero te leva à paralisação praticamente, né? Te deixa sem ação. A angústia, como você está vendo, como você está falando, ela te move, né? Ela te movimenta porque ela te rasga por dentro, é um sentimento forte, né? E mais um sentimento que te leva para frente. O desespero não, né? O desespero faz você abandonar tudo, né? Bom, nós estamos vendo aí um governo que ele produz uma engenharia do desespero em quem é sensível, né? Exatamente. Exatamente. Eu queria, antes da gente continuar, olha, tem
A Flá Santos perguntando onde pode adquirir o livro. Eu esqueci de dizer lá no começo que o livro é da editora Cotter, que é com 2 T's, né? Kotter, e já está nas livrarias. Tem na Martins Fontes da Paulista, se encontra. Mas pode também comprar pela internet na editora, pode. Na própria editora, né? É encontrável. Os livros estão aí, né? Como uma espécie de escudo, são escudos, né? A gente precisa se defender das notícias hoje em dia, já que enquanto a gente ganha força para transformar, entendeu? Nossa vida, porque na verdade o Drummond tem uma frase bonita, né? Numa crônica ele fala de notícias e não notícias se faz a vida, né? Ele fala a crônica, mas é a vida, né? Então eu acho que o que nós estamos vendo, eu sempre repito isso, o que nós estamos vendo agora, essas passeatas, esse pessoal com a bandeira do Brasil e tal, tudo isso aí, essa moto, esse cortejo de motocicleta, a bobagem toda, né? Isso não é o Brasil, gente. Isso aí não é, isso aí é o irreal. Nós estamos sendo governados pelo irreal. Por isso que não é o Brasil. O Brasil é outra coisa. Inclusive está dentro das pessoas, viu? Essa fúria dentro das pessoas de viver, de transformar a vida, esse desejo de ir às ruas, entendeu? E, de algum modo, demolir isso, arrancar isso, jogar isso por lixo da história, né? Porque nossa vida é uma obra de arte e o Estado também deve ser uma obra de arte e caminha para isso. E o Brasil é uma obra de arte. O Brasil é Pixinguinha, Tosopinha, essa metafísica da canção que constrói o Brasil, né? O Brasil é Vila Lobos, Galber Rocha, não é nada disso, nunca vai ser Bolsonaro, frente. Isso é um pesadelo que está acontecendo, que a gente só vai acordar dele por força e por fúria de demovê-lo da nossa consciência, da nossa vista. Que bom que você está dizendo, que bom que você está dizendo isso, porque muitas vezes é tanta opressão, é tanta treva que a gente vê que a gente esquece que o Brasil não é isso. Aí quando você escuta uma música, como você disse, do Tom Jobim, você lê uma poesia do Drummond e tantos outros artistas maravilhosos que o Brasil já produziu e que estão aí também agora e que já se foram, a gente lembra que o Brasil é aquilo, o Brasil não é isso que a gente está vendo. Você tem toda a razão, essas motos, essa fúria que a gente vê, na verdade, é de um grupo que não quer andar para frente, quer conservar, por isso são reacionários e conservadores, quer conservar uma coisa que é, inclusive, essas coisas negativas, como colonialismo, racismo, preconceito, tudo isso que a gente traz, que o Brasil traz estruturalmente, mas essas pessoas não querem se desgarrar disso e estão vendo que andar para frente é você se libertar disso. Então, isso é uma coisa. Agora, queria, um pouco dentro disso que a gente está falando, em algum momento no seu livro você diz que esse período, né, a quarentena, ela desfez a ilusão de controle e estabilidade que a gente tinha, né? E você diz também que isso que a gente está vivendo é um atalho para a gente ir longe daquilo que havia antes. Então, acho que a gente está falando disso, desse Brasil, que é o Brasil verdadeiro, não é isso que a gente está vendo agora. A gente quer andar para longe disso que havia antes, e a gente tinha uma ilusão que agora perdeu o controle, mas que tinha um controle antes. E você está dizendo que não, né? Essa estabilidade era uma ilusão, né? É isso que você quis dizer? Nós estamos desiludidos, sem nenhum pacto com a ilusão, seja qual for a ilusão de qualquer instância político, cultural, psicológica, o que for. Nós não temos mais ilusões, né? Eu acho que isso é importante. Nós nos colocamos, isso aí, inclusive, extra classe, todas as classes, né? Talvez os ricos e bilionários, eu não sei em que mundo que eles vivem, em que mundo de Oscars eles vivem, mas vão acordar também em breve. E é como se nós nos colocássemos agora na mesma situação de um indígena. Então, contra a milícia, nós nos tornamos por dentro tupinambás. Nós não temos saída. Nós vamos ter que nos tornar tupinambás, índios canibais, guerreiros. Isso dentro de nós. Quilombos também. Nos tornamos quilombos também, entendeu? Cada um de nós agora tem que se tornar um quilombo, se tornar um tupinambá. E é isso aí
está dormindo em nós e também dorme nos moradores de calçada, de rua, também dorme nos desempregados. Então é preciso acordar em nós essas forças. Essas forças. Nós temos alegria, temos fúria, temos poesia dentro de nós. É isso que nós temos. E o que eles querem impor para nós, com essa angústia concentrada que eles vendem, né? Inclusive, a angústia concentrada é o discurso, né? Esses slogans que eles colocam toda hora aí, esses slogans aí repetitivos, né? Requentados e sem nenhuma realidade. Milhares, parece que tudo que é ilusório, fantasioso, horrendo e hediondo se concentra nesse atual governo e nessas pessoas que o seguem, né? Como uma religião. Isso é o estertor. Para mim, o fascismo, para mim, ele é aquele doente da UTI que tem uma súbita melhora, que se chama governo Bolsonaro, e depois morre para sempre. Eu lembro até uma coisa, eu escrevi, eu tive um sonho. Para mim, quem venceu Hitler não foi só o Stalin e as forças bélicas e políticas, né? Aquilo venceu, de fato, no sentido físico, mas no sentido imanente, Hitler foi vencido por Charlie Chaplin. E nós somos Charlie Chaplin, nós estamos nesse lugar, Charlie Chaplin, compreende? A gente precisa aprender a rir na cara desses fascistas de merda, a devolver, vocês querem vender o horror? E nós temos fúria e temos alegria de viver. Compreende? E nós temos uma coisa chamada o Brasil real, não o anti-Brasil, né? Quer dizer, existe o Brasil real, só que ele está soterrado, né? É como está debaixo do solo. Só que a força de magma que tem o Brasil real de romper é enorme. E ela não atende só pelo nome de um político ou outro. Ela atende pelo nome de insurreição, entendeu? Pelo nome de revolta, pelo nome de fome, pelo nome de poesia. Ela atende pelo nome de nós somos nós somos a fome, nós somos a poesia, nós somos a revolta e nós somos a fúria do Brasil. Esse é o fato. E é com a fúria, isso que você falou é importante também, e a gente viu, até o Paulo Gustavo dizendo isso, rir é um ato de resistência, assim como escrever, pintar, fazer uma música, a cultura é um ato de resistência. E muito bonito você dizer isso, que o Brasil real está soterrado, a gente precisa só limpar essa terra, trazer ele de volta, com esse espírito, né, que você está dizendo, esse espírito até da fúria, né? Até da fúria. Mas, diga. Não, até da fúria, né? Porque imagine você que em nós a ação, praticamente, o desejo de ação, a vontade de fazer alguma coisa, de mudar a nossa vida e mudar o Brasil, isso está gritando dentro de nós, com alegria e com fúria. A gente precisa criar um carnaval da destruição do fascismo, da destruição de tudo isso. Porque, Marcelo, a gente sabe que, mesmo que assim como o Hitler foi derrotado, mesmo que o Bolsonaro seja derrotado nas eleições, ou seja afastado por conta da CPI, qualquer coisa, a gente sabe que, mesmo ele saindo, existe um sentimento que é o bolsonarismo, e também aqueles que apoiavam o Hitler, ou Mussolini, ou o fascismo na Espanha, ou né, com Franco, existe sempre um grupo, um pensamento que às vezes cresce dentro de uma sociedade e às vezes ele se reduz. A gente sabe que mesmo sem Bolsonaro, vai estar aqui o bolsonarismo. Então, você acha que essa ferramenta, esse instrumento, essa arma, para a gente dissolver isso na sociedade, dessoterrar, digamos assim, desenterrar o Brasil real, como é que a gente faz isso para vencer esse sentimento fascista que está entranhado em uma boa parte da nossa sociedade? Olha, o fascismo não vem do nada, ele é alimentado, né? Por exemplo, São Paulo, estou aqui em São Paulo, né? São Paulo precisa sair da Casa Grande. São Paulo não sai da Casa Grande, pô. Você compreende? Existe um colonialismo entranhado nas nossas elites, nas pessoas, nas classes. Porque o problema é que existe uma educação para o medo, compreende? A opressão é um processo, uma construção. O Brasil é fundado em genocídios, em massacres, em opressão. Verdade. Isso está dentro do sangue das pessoas. Então, precisa fazer uma transformação interior.
Mas eu acredito também, eu vejo, né? Queria acreditar, eu vejo isso, as novas gerações, né? Existem. Cada favela é um quilombo para mim, compreende? Só que existe aquele capitalismo entranhado, aquele colonialismo entranhado nas favelas, em toda parte. Então, o primeiro processo é de descolonização da nossa cabeça, entendeu? Do nosso corpo, desse corpo sensível. Isso é um processo importante. O outro processo é a gente perceber que a política partidária é só o meio, compreende? Ela não vai transformar nada a longo prazo, nem a curto prazo, nem a médio prazo. Ela só vai transformar alguma, só transforma quando a gente a transforma, o povo, porque tá morrendo, as pessoas que estão morrendo, em cada um de nós morre o povo também, morre um povo. Esse povo que está morrendo somos nós. Então, esse sentimento que não é de vingança, muito pelo contrário, é de consciência, essa revolução da consciência, em que nós precisamos realmente cercar o Estado brasileiro e tirá-lo da Casa Grande, e fazer esse Estado reconhecer o quilombo como uma força. O Abdias do Nascimento falava muito nisso na quilombagem, reconhecer a TECOA, a aldeia indígena como uma força, os indígenas como forças, reconhecer o Brasil, porque é como se o Estado brasileiro estivesse em uma espécie de lua, entendeu? De dar lua governando o Brasil por satélite. Isso parece ser uma constante, sempre planejando, projetando uma espécie de planta, uma coisa muito mais parecida com a Europa, ou com qualquer outra coisa. Nós continuamos isolados da América Latina, isolados das nossas origens, do nosso corpo, vamos dizer assim, de terra. Então eu fico imaginando se a sede do governo brasileiro fosse na Amazônia, né? Imagina se houvesse uma inversão do Xingu e toda a Amazônia fosse o Xingu, compreende? E aquele pedacinho de terra pequenininho ali, uma espécie de cercadinho, entendeu? Fosse a Amazônia e de lá ficasse o Estado brasileiro, compreende? Se fosse no Rio de Janeiro, né, no centro do caos brasileiro, onde já o quilombo explodiu, onde já existe uma guerra civil há mais de 30 anos já pensou? O ideal é isso, né? Eu penso esse governo, esse Estado movente, esse Estado se diluísse no povo, se entrasse num processo de osmose com o povo, com as interioridades, né? E reconhecesse muitas forças, que não adianta a gente mudar o presidente e ele bater continência para a Igreja Universal do Reino de Deus, bater continência para a Igreja Católica, para essas forças coloniais, compreende? A gente precisa dizer para o Estado, sim, a sua função é transformar o Brasil em Brasil. A sua função é descolonizar o Brasil. A sua função, isso não é para ontem, não. Isso é um processo longo em que nós, de alguma forma, vamos ter que... Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa prática. A palavra pardo. Eu nasci, está lá no meu RG, pardo. Eu mandei tirar esse negócio, que isso não existe. Eu sou indígena, compreende? Não sou pardo. Então, a primeira coisa é esse pardo desaparecer, para a gente perceber que a maioria da população brasileira, a maioria é indígena. Isso é uma primeira coisa. A maioria é indígena, a maioria é preta. E um Estado preto indígena é o começo do Brasil. É isso aí. O Estado, esse Estado do qual você fala, tem a obrigação de proteger, de ser soberano, de proteger seus cidadãos, sobretudo guardar suas riquezas para que elas se transformem em benefício para os cidadãos. Perdão, com um detalhe. Os indígenas são contra o Estado. São sociedades sem Estado. Então, quando eu falo isso, é um paradoxo aí. É um Estado sem Estado também. É um Brasil múltiplo, né, diverso e variado, em que regiões indígenas vão ter sua autonomia. Como tem o Vaticano, né? Compreende? Como a Constituição, parece que do Peru, reconhece essas 240 línguas indígenas, né? Por aí, não sei se é mais ou menos isso, serem respeitadas, né? Serem ressuscitadas, para o Brasil começar a existir. O Brasil, que é desconhecido do Brasil, como diz a música do Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil, não conhece mesmo. E o resultado dessa ignorância sobre o que ele mesmo é o governo Bolsonaro, por exemplo. Mas vamos examinar essa questão, em que o Brasil vai ser um país que talvez salve o mundo. Que é mostrar com nações, você está nações dizendo. diversas, línguas diversas, devires, diferenças diversas, gerando uma grande transformação, uma grande harmonia. Uma harmonia social que é o caminho, é o futuro do Brasil.
eu acho que o Brasil não tem para onde ir, compreende? Ou ele se torna diferente de tudo que há no mundo, de algum modo salvando o mundo e criando dentro dele novos, tornando-se outra coisa, nada a ver com a Europa, inclusive com mutações da economia também, mas deixando-se, vamos dizer assim, imantar pelo pensamento indígena, o pensamento da terra, pelo pensamento do quilombo. Isso é inédito no Brasil. Até hoje o Brasil não foi o Brasil. Vai ser a primeira vez quando isso acontecer. E é uma luta longa, né, Marcelo? Porque é muito, muito interessante, muito bonito isso que você está falando. E seria essa harmonia, essas nações todas dentro de uma nação, talvez, mas respeitando todas as suas características. Sim. Isso é uma luta que a gente tem que começar já nesse sentido. Sim, né? Mas de alguma forma esse Brasil que está morrendo tem que morrer mesmo. Então, Isso. é das ruínas desse Brasil aqui, que não é o que a gente está vendo aí, que não é o Brasil, isso tem que morrer. Esse Brasil colonial, essa obra de arte, vamos dizer assim, que tem uma obra de arte dentro dele, tem uma ideia genial, mas precisa se misturar, entendeu? Precisa ser um Brasil da mestiçagem, um Brasil barroco, né? Misturar com tudo, né? Isso vai morrer. Esse Brasil que a gente conhece de 1500 vai morrer. Está morrendo. Eu acho que já morreu. Nós estamos assistindo a morte do Brasil. Eu acho que das ruínas desse Brasil é que virá esse outro Brasil, que é o Brasil real. Nós estamos vivendo as ruínas do Brasil hoje. É isso mesmo. Eu acho que do Brasil e de muitos lugares no resto do mundo, porque o que estava aí só gerou injustiça, só gerou dor, injustiça social. Então, eu acho que muitas pessoas em muitos lugares estão percebendo que o que a gente tinha não deu certo. É muito interessante você falar que das ruínas desse mundo que a gente conhecia, por isso que eu perguntei ontem que a gente... Nessa quarentena, quando as pessoas disseram, vamos voltar ao normal depois, que normal é esse? É aquele normal que já não existe. É aquela vida que, como você está dizendo, ela está em ruínas, ela não deu certo. E a gente tem que buscar novos caminhos, né? Querida, tem uma foto no final do livro, eu quero mostrar para as pessoas, aqui na contracapa, não sei se dá para ver. Isso aqui não é muito... eu estou aqui, tá vendo? Eu estou sentado no Parque Ibirapuera. Dá para ver. Na minha visão, eu sentado ali, nessa foto eu estava pensando assim, pô, o Ibirapuera tem que ser entregue para os indígenas, para os Guarani. Olha o nome, né, Ibirapuera? Então entrega para eles, pô. Você compreende? O Clube de São Paulo e tal. O Brasil deveria, entre um bairro e outro do Brasil, deveria ter uma floresta, entre um bairro e outro. Essa consciência não é utopia não, gente. Isso aí é aquela história do irreversível. Nós temos lutas irreversíveis, demandas irreversíveis de mudança da nossa vida, e o Brasil também não tem para onde ir. O Brasil, ou ele se transforma no que ele é, ou ele não é, compreende? Ou não vai ter mais Brasil. Não vai ter mais Brasil. Mas já não tem mais Brasil. Esse momento de angústia nossa é porque a gente não está reconhecendo o Brasil no Brasil. O Brasil está descolado de si mesmo. Ele está, sei lá, está a 10 mil metros dele mesmo, compreende? Então eu fico pensando, passa Bolsonaro, aí, digamos, vem o Lula, o Lula seria uma espécie de retomada, né? Vem aquela retomada e tudo, mas depois disso aí, gente, eu imagino que vai ter uma explosão enorme. Uma explosão enorme. E não é só no Brasil, não, porque o Brasil parece que vive para reboque do mundo, né? Porque mundo também não há. Chamar a Europa de mundo é forçar a barra, entendeu? Aquilo não é mundo, aquilo é um fracasso ético, um fracasso da amorosidade, um fracasso da amizade. Você imagina um mundo em que a Palestina e Israel ainda estão em guerra, né? Que Israel ataca a guerra não, é uma espécie de massacre, né? De Israel contra a Palestina. Um mundo em um estado bélico, opressor, que foi oprimido, não aprendeu nada com isso e continua oprimindo o que ele julga ser diferente e o diferente continua sendo inferior, quando a gente sabe que a diferença é aquilo que nos completa, né? De alguma forma, completa assim, no sentido de nos ilumina, mostra pra gente que existe mundo, né? A diferença é o começo do mundo. E eu fico pensando, que coisa, né? Essas guerras todas do mundo provam que não há mundo, compreende? Então, é um grande colapso. Agora eu não fico triste não, porque esse mundo que acaba tem que acabar mesmo, viu? É um mundo que nada assim chegou no seu zênite, nada que é sublime, nada que é bonito, chegou no seu zênite. A gente sabe que o bonito é o que faz bonito, né? Como diz a filósofa Lynn Regina, né? Americana. A beleza é o que produz beleza.
Isso vale para a beleza, vale para a amizade, vale para a amorosidade, vale para a consciência também. E o afeto, Sim, o afeto. O afeto é tudo. Marcelo, tem uma hora que você diz também, antes eu quero até ler aqui quem foi que falou, a Rosa Oliveira dizendo, Marcelo Ariel oxigena nossos cérebros. Você está trazendo esse novo, né, essa oxigenação. Eu queria te perguntar uma coisa que você fala, quer dizer, que você comentasse, né? Você diz que a negação da morte é um dos aspectos da negação da vida. O que você quis dizer com isso? Olha, do mundo, né? Vida e morte, o mundo não é binário, gente. O mundo, há uma hora do dia, eu percebo aqui, o Cortázar chamava de hora mágica, né? Há uma hora do dia que não é nem dia nem noite. Há uma hora ambígua, entre as 5h45 e tal, uma coisa assim. A morte se embrenha, se intrinca, se entrelaça com a vida. E a gente tem que perceber na morte, tem até uma piadinha do Macedônio Fernandes, né? Que fala, a gente tem que aprender a tomar cerveja com a morte. Contar piada para ela, entendeu? Jogar xadrez. Jogar xadrez, né? Não existe oposição entre vida e morte. Compreende? A morte é uma instância de iluminação da vida. É uma espécie de farol que é jogado em cima da vida, né? Cada vez que alguém morre, que uma pessoa morre, a gente vê uma lâmpada explodindo na nossa frente. E a lâmpada, antes de explodir, ela chega no seu máximo de luz, né? Ela dá um clarão, assim, né? Aquele filamento vai embora, a gente não sabe nem o que é morrer. A morte é uma coisa da qual a gente não sabe nada. A gente não sabe nem se a gente morre. Nada. Ninguém volta para dizer o que é. Então, a única instância de completa alteridade dentro do viver é a morte. E a morte, de alguma forma, quando a pessoa não tem corpo e é insensível, ilumina por uns segundos. Mas quando ela é sensível, ilumina para a vida toda. Você tem uma luz para a vida toda. Nós somos as estrelas dos mortos. Quer dizer, da maneira que eles entram em nós, como luzes meio transparentes, luzes invisíveis. Eu imagino que vou dizer uma coisa terrível agora, esse 1 milhão de mortes que vai acontecer, ou 800 mil, esse número absurdo, que não é número, você imagina a força que tem a luz de 1 milhão de lâmpadas explodindo. Se isso não acordar o Brasil, nada mais acorda. Porque já acordou a gente, antes de acontecer. Já acordou nossa sensibilidade, já acordou nossa disposição para generosidade. Em quem é sensível? Já acordou nossa necessidade de poesia, nossa necessidade de vida, de transformação da vida, de alegria de viver. Porque os mortos não afastam a gente da vida. Os mortos eles estão pedindo para a gente transformar a vida em vida, para a gente sair da frente dessa coisa. Porque vida em vida no sentido político, compreende? Porque uma pessoa que está dormindo na calçada não está vivendo, foi roubada dela a dignidade de vida. É preciso transformar aquela vida em vida, respeitar a vida daquele ser, a vida que está dentro dele, que precisa sair, precisa florescer, precisa se dignificar. Então é isso, começa assim. Enquanto tiver pretos e pretas, que a maioria é preto e preto, dormindo na calçada, não tem Brasil. Pode ter o governo que for, não tem Brasil. Essa consciência, eu espero que ela surja, entendeu? A partir desse milhão de mortos. Porque até agora não aconteceu. Então, não precisa 1 milhão de pessoas morrer para a gente ter essa consciência. Basta uma morrer. Uma. Basta 20 foram assassinadas na favela, numa operação Israel e Gaza, né? Na faixa de Gaza. A faixa de Gaza lá no Rio de Janeiro. Imagina, essas 20 pessoas assassinadas, massacradas na favela pelas forças milicianas, policiais, militares, imperialistas, fascistas, são suficientes para a gente acordar. É isso mesmo. Para acordar a nossa alegria, fúria. A alegria da nossa fúria, compreende? Eu fico pensando que, eu não estou falando de vingança não, hein? Imagine você se os jornais decidissem amanhã não falar mais em Bolsonaro, escrever XXX, e depois vinha a palavra imbecil. O que ia acontecer, né? E assim, a consciência, existem várias formas de guerrilha. A poesia é uma forma de guerrilha também, mas aí que você falou em resistência, eu vou só tentar dizer uma outra coisa que complementa o que você falou, que você disse uma coisa muito importante. Eles é que estão resistindo às mudanças, resistindo ao que o mundo é, ao que a natureza é, ao que o Brasil é. Nós somos a maioria. Nós somos as forças da vida, entendeu? Eles estão gritando, viva a morte! E nós gritando, não, viva a vida. Mas aquela questão de que a morte, para eles, é uma instância do poder. Eles pensam em controlar a morte, pensam em promover a morte. Nada disso.
Porque, na verdade, a morte que eles estão promovendo, festejando, você entendeu? É uma espécie de grande delírio, em que eles não percebem que eles já estão mortos. É como no purgatório do Dante Alighieri. Eles estão ali sem perceber que já morreram. Então eu vejo no Bolsonaro, e em todos os fascistas do Brasil, que isso está muito vivo ainda na nossa frente, esses mortos-vivos, eu vejo fantasmas, né? Que assim que o sol nascer, vão se dissolver. Mas nós somos o sol, compreende? Nós precisamos nascer. O Brasil precisa nascer. Muito, muito bom essa fala sobre o Brasil precisa nascer. E a gente precisa. E o Brasil está soterrado, né? Agora, Tá, tem duas também. coisinhas. A gente tem 5 minutos ainda. Tem duas coisinhas que eu queria te perguntar. Uma é que quando você acabou de escrever o livro, a gente não tinha chegado àquilo que você chama de coração da tempestade voraz, né? Se você tivesse continuado a escrever, né, que agora a gente entrou nesse esse abril, que foi um abril dolorosíssimo, que continua a ser, a gente tem 2.000 pessoas morrendo por dia. Você pensa em fazer um outro livro a partir desse novo ano aqui da pandemia, ou como você teria continuado? Bom, eu vou continuar, né? No final, eu comento aqui, vou ler rapidamente o final e vou responder a sua pergunta, que é muito boa. Eu falo, o livro termina assim: essa parte do livro que chamo Descer pelo Céu, desafio você, leitor, leitora, a escrevê-la com o tempo que resta de sua própria vida. O sentido dessa frase irá se tornar mais nítido a cada dia, e mesmo condenados à aceleração exterior, dentro de nós haverá sempre esse movimento lento no interior do tempo, avançando para fora dele, exatamente para o núcleo do presente, e depois dessa queda, dessa solidão, dessa vertigem, ele será a vida. Estou convidando as pessoas a descer pelo céu. O próximo livro é o contrário desse, se chama Descer pelo Inferno, Subir pelo Céu. Você sabe que a outra pergunta que eu ia fazer era justamente, eu ia ler esse trecho e até te perguntar, será que isso não é um spoiler? Porque você deixa aberto para as Sim, pessoas escreverem e para você também continuar, não é isso? sim. Cada um de nós aqui, nós somos testemunhas, né, de um evento mais importante da história, talvez. Do acontecimento, nem evento, é um acontecimento mais importante da história do mundo, que é essa pandemia, né? Que deveria, de algum modo, borrar ou eliminar as fronteiras entre os países, criando instâncias de cooperação, de amizade, de auxílio mútuo, de fraternidade, e não gerou isso porque não há mundo ainda, compreende? Só vai haver mundo quando isso acontecer. Mas a pandemia é uma espécie de começo dessas demandas. E a própria natureza vai fazer isso. Eu acho que É, a humanidade é iluminada pelas tempestades, né? E a tempestade vem da natureza. Ela não é iluminada pelo arco-íris, né? Infelizmente. Mas é é isso isso, aí. eu vou continuar escrevendo. Minha tarefa é testemunhar, compreende? É tentar transmitir para as pessoas, nessa névoa enorme, né? Onde é que está a poesia? Onde é que estão as forças interiores? Como é que elas conseguem acessar essas forças? Né? Não como autoajuda, pelo contrário. Mas, pelo contrário, porque eu não estou aqui para salvar ninguém, não sou Messias, pelo contrário, viu? É só uma comunicação, uma carta dizendo onde eu encontrei forças dentro de mim, É onde eu um encontrei poesia, testemunho. é isso, um testemunho. É um testemunho, exatamente. Olha só, a gente chegou aqui ao final, Marcelo. A Vitória Crespo está dizendo, Marcelo Ariel, você é uma grande referência que representa o povo brasileiro. E ela continua dizendo, continue sempre com a sua arte. E eu quero Obrigado. dizer a mesma coisa para você, e vamos aguardar ansiosamente subir pelo céu, que é o que a gente espera que aconteça com a gente depois que a gente conseguir entrar nessa luta, vencer aos poucos essa luta e chegar lá nessa subida Sim, pelo céu. temos 1 minuto. Esse céu não é o céu da Ah, Terra, eu sei, compreende? é o É céu o na céu que terra. nossa vida vai se transformar quando todos nós tivermos consciência da necessidade de transformá-la. Claro, claro.
É isso aí, Marcelo. Muito obrigada. Eu só ler uma última coisa, Ana Paula, dizendo como é bonita a fala do Marcelo. Diante de tanta tristeza e horror, ele descreve de forma singular e poética esse tempo que a gente está vivendo, né? É isso, faço minhas as palavras da Ana Paula. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Regina. Muito obrigado. Qualquer hora você volta aqui para iluminar a gente mais um pouco. Eu fui iluminado. Obrigado. Muito obrigado aí. Vamos viver, vamos mudar a vida. Tá certo, vamos sim. E obrigada a todos que acompanharam aqui. Até a próxima. Tchau para todo mundo.